Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz um micro amigurumi, né? O primeiro micro amigurumi que eu vou mostrar vai ser um gato. Vamos tentar fazer ele como se fosse um gato siamês, então ele vai ter duas cores, né, principais, que serão essa cor aqui, tá? Aqui nesse joguinho de linha que eu comprei, ó, ele vem com uma 945, mas aí você pode ver uma cor que você acha que fique melhor, que combine mais com o gatinho. E vou usar esse tom de marrom aqui, tá? Que eu não tenho mais aqui a etiqueta dele pra lembrar que cor que é, eu já não lembro mais a numeração da cor, tá? Essas linhas são linhas de meada, linha pra bordado. É essa linha que eu uso pra fazer os micros amigurumis, tá? Vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos, ó. Por exemplo, esse macaquinho foi feito com os dois tons de linhas que eu tô mostrando pra vocês. Olha o tamanho dele, tá? E vai ser inspirado nesse tamanho aqui que a gente vai fazer o gato. Essa linha de meada eu comprei pela Shopee, já faz algum tempo, tá? Ela vem um kit com várias cores, né? Não tem como você selecionar as cores, mas a pessoa que vendeu, ela deixa bem claro que ela tenta mandar o máximo possível de cores variadas, né, para não ter repetição, tá? É uma ótima vendedora. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ó. São várias cores e são com elas que eu trabalho fazendo os micros amigurumis. Uma coisa importante também para fazer os micro amigurumis é a agulha, né, que ela é um pouco diferenciada. Por quê? Essa agulha é de 0,5 milímetros. Ela é uma agulha bem fininha, tá? Essa agulha eu comprei na AliExpress. Essa agulha dificilmente é encontrada no Brasil. Eu não encontro com facilidade. E quando eu encontro, ela é um pouquinho mais cara do que as agulhas convencionais. Aqui você vai encontrar com muita facilidade a agulha de 0,6. Mas a de 0,5, a de 0,4, 0,3 é um pouco mais difícil. Então, às vezes que eu precisei, eu sempre encomendei, né? Eu já encomendei uma vez, foi com a Shopee. Eu comprei uma agulha da Tulip, que eu creio que seja original, tava na caixinha bonitinha, só que ela quebrou com muita facilidade, inclusive. E agora eu comprei essa aqui, na verdade ela veio num kit com várias agulhas e, pelo menos por enquanto, ela tá durando bastante, tá? Já fiz vários micro amigurumis com ela, não tive nenhum problema, achei o tamanho dela bom, os pontos não ficam grandes. Vou pegar aqui novamente pra mostrar pra vocês. Ó, os pontos ficam no tamanho ideal, então creio que seja o tamanho dela mesmo. Ó, não fica muito aberto os pontos, vocês conseguem ver. Fica do tamanho ideal os pontos com ela e ela aparentemente é um pouquinho mais resistente, tá? Não tô dizendo que da Tulip é ruim, só que ela comigo quebrou com muita facilidade. E ela quebrou assim, eu puxando linha para poder finalizar um micro amigurumi. Bom, então vamos lá. Vou usar esses dois tons de linha, tesoura, né, de artesanato. Vou usar também, por enquanto eu tô usando esses como olhinho, essas meia pérolas. Existem óleos de amigurumi desse tamanho que a gente utiliza, tá? Que é de 0,3 e 0,4. Eles são bem pequenininhos. Mas também no Brasil é muito difícil encontrar. Eu, pelo menos, não encontrei, então teria que encomendar da AliExpress, né? Que foi o único lugar, na verdade, que eu achei desse tamanho. A Shopee, se não me engano, também eu já vi. Mas sempre é compra internacional. Então é um pouquinho mais complicado de achar esses olhinhos. E aí, no caso, eu comprei a meia pérola para poder substituir o olhinho. E eu colo com cola quente. Eu já tentei colar com silicone, mas a aderência não foi tão boa quanto com cola quente. E como esses micro amigurumis, eles são mais para decoração, não é um brinquedo, tá? Né? Lembrando que você tem mais de coleção, decoração, não é um brinquedo, então não tem problema de ser meia pérola. Então a cola, ó, ela segura bem o olhinho. Esses brinquedos amigurumis, eles são muito mais sensíveis, né, do que um amigurumi normal. Então eles não são recomendados para criança, até mesmo por causa do tamanho deles, tá? Cada um deles aqui tem em torno de 3, 4 centímetros. Então vamos lá começar com, né, o nosso micro amigurumi. Ah, e para fazer o enchimento dele é fibra de silicone normal, tá? Também não tem segredo. E eu uso também, gente, já esqueci, pinças. Eu uso pinças para facilitar o manuseio do micro amigurumi. Nós vamos usar pinças, aí você vê aqui melhor, né, se adapta a você. Eu gosto de usar essa aqui que tem essa ponta bem fininha para colocar o enchimento dentro, porque como ele é muito pequenininho, vai ter essa parte que não vai dar para você colocar o enchimento com a mão. E uma coisa que é importante também é a agulha de costura, tá? Para fazer a micro amigurumi, a gente não vai usar agulha de tapeceiro, né, como os amigurumis de tamanho normal. A gente vai usar agulha de costura, tá? Que é a agulha normal de costura, né, por causa da finura da linha. E também porque para trabalhar os detalhes, a agulha de costura fica muito mais fácil. Para começar um micro amigurumi, não tem segredo, tá? Micro amigurumi, o único detalhe dele é que como a peça é bem pequenininha, ou você tem uma visão boa para fazer, né, e você tem que ter um pouquinho mais de paciência,
Ou você também tem a opção, eu já vi várias pessoas fazendo microamigurumis com uma lupa. Eu, por enquanto, não precisei dessa lupa. Não, pra mim, pelo menos, eu não acho necessário. No meu caso, e aí vai dar a opção de cada um. Mas, não há necessidade, tá? Você já vai fazer um bom investimento na agulha, porque ela já é um pouco mais cara. Então, a agulha, a linha de meada, pinça, tesoura, cola quente, que a gente vai usar daqui a pouco, os olhinhos. E é isso. E o enchimento, né? E é isso. Tá? Então vamos começar a fazer nosso microamigurumi. Gente, para fazer o microamigurumi, uma informação que é importante. Não tem assim uma diferença muito grande dos amigurumis normal, tá? Dos amigurumis de tamanho normal. Os pontos são os mesmos. Eles só são menores, né? E você tem que ter um pouquinho mais de paciência para fazer, porque como ele é muito pequenininho, nem toda peça dá para você colocar marcador. Até dá, mas fica mais difícil. Então, o bom seria você, quando você vai fazer um microamigurumi desse, você parar e se concentrar para fazer, tá? Porque vai ter parte ali que você vai só contar na cabeça, né? Ou marcar em algum lugar. Mas, por exemplo, para marcar os pontos, por exemplo, de um bracinho, já fica um pouco mais difícil, porque ele é muito pequenininho, tá? Então, nós vamos começar o gatinho com a linha, essa linha aqui da cor bege. Eu já tenho um pedaço aqui, porque foi o que eu usei para fazer o macaquinho. Mas eu vou cortar um outro pedaço aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz para iniciar um microamigurumi com essa linha. Bom, tem que ter cuidado porque ela dá nó fácil e o nó não sai. E essa parte aqui que deu nó a gente já, no caso, perdeu. Bom, você vai pegar o fio de meada e você vai localizar a ponta dele. Você vai puxando aqui, você vai saber aonde que é o início e o fim dele. Ó, ele tá saindo com facilidade, então esse é o lado certo. Você vai puxar uma boa quantidade. Não pode ser muito grande nem muito pequeno, porque se você puxa muito grande, para desfiar depois é um pouquinho mais difícil. Tá? Então, o tamanho que dê aqui para você puxar sem enrolar o fio. Eu já vi, né, pesquisando, porque eu sempre gostei muito de pesquisar sobre amigurumi. Várias pessoas que têm essas linhas em rolos, né, como se fosse linha de costura mesmo, tá? É um pouquinho mais difícil de localizar essas linhas dessa espessura aqui, que serve para agulha de 0,5 milímetro. É muito fácil você achar a linha mais fina, só que você teria que ter a agulha mais fina, né? Agulha de 0,3 e 0,4. É uma opção sua adquirir essas agulhas ou não. Lembrando que essas agulhas de 0,3 e 0,4 elas são em torno de R$70, 80, um pouquinho mais cara. Eu gosto de fazer com fio de meada, mas você também teria a opção de fazer um microamigurumi com a linha 3 pontos. A linha de 3 pontos, né? Ela é um pouquinho mais grossa que o fio de meada, não sei se dá pra perceber a diferença entre as duas. Ó, ela é um pouquinho mais grossa, acho que no vídeo não vai aparecer bem a diferença entre elas. Mas, ó, e temos também aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, essa aqui, por exemplo, é a linha de 3 pontos da Círculo. Ela também dá pra fazer microamigurumi, fica muito bonita, mas ela é um pouquinho mais grossa também, tá? Elas têm praticamente a mesma espessura, só que ela dá um pouquinho mais de destaque do que a linha 3 pontos. Esses novelos aqui, eles vêm com 80 metros e aí o amigurumi ele fica um pouquinho maior. Tá? Ela também acaba se tornando mais fácil de trabalhar e dá para trabalhar com a agulha de 0,6 milímetros. Só que aí o amigurumi ele fica desse tamanho aqui. A diferença de tamanho deles. Tigre e o macaquinho. Não sei se dá para notar muita diferença, mas esse tigrezinho aqui, na verdade, ele tem menos ponto do que o macaquinho. Tá? Não tem muita diferença de tamanho, mas dá uma diferença, porque ao olhar, né, você vê que o ponto dele, do macaquinho, é mais delicado pelo fato da linha ser mais fina. Tá? Mas dá para trabalhar tranquilamente também, se você preferir trabalhar com linha de 3 pontos, até mesmo como ter que ficar emendando linha o tempo todo. Porque aqui, como vocês vão ver, eu vou ter que emendar vários pedaços de linha para conseguir terminar o amigurumi. E eu já vou aproveitar e mostro pra vocês no vídeo como é que eu faço. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos desfiar esse fio, ó. Eles têm, vou mostrar pra vocês, são 6 fiozinhos. Você vai pegar um deles e vai puxar. Você puxou aqui, você já vai arrumando aqui, ó. Esticando aqui também, porque senão ele vai dar nó. Você vai puxando, ó, já soltou o fio inteiro, tá? E esse fio que nós vamos usar por enquanto para fazer o nosso gatinho. Vou deixar aqui o fio separado. Como que nós vamos iniciar esse gatinho? Nós vamos iniciar esse gatinho da forma como nós iniciamos todo o amigurumi, tá? Nós vamos começar pelo corpinho dele. Então, para fazer o corpinho desse gatinho, como que nós vamos fazer? O gato siamês, ele tem no caso que eu vou fazer um corpinho todo de uma cor só. Então, nós vamos começar da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui, ó, 6 pontos baixos no anel mágico. Então, ó, o anel mágico, né, esse primeiro aqui não conta,
vamos fazer 6 pontos baixos aqui dentro dele. Uma dica para quem quer começar a fazer amigurumi, micro amigurumi, né? Treina a fazer os pontos em amigurumi tamanho normal primeiro, tá? O ponto é o mesmo. Se você tiver uma facilidade, uma habilidade de fazer os pontos do tamanho normal, fica mais fácil para você trabalhar com o micro amigurumi. Porque o micro amigurumi é você conhecer os pontos, seja com essa linha, com a linha mais fina, é você conhecer o ponto. Você conhecendo o ponto, você consegue fazer amigurumi de qualquer tamanho. Bom, 6 pontos baixos no anel mágico. Vou puxar. Gente, lembrando que essa linha é bom trabalhar com um pouco mais de delicadeza para ela não arrebentar, tá? Ah, e o bom também é assim, se você for fazer um micro amigurumi, tira um momento para fazer, se concentra, porque depois de um certo tamanho, de um certo ponto, ele é um pouquinho difícil para desmanchar. Então, se você erra, nem sempre você vai conseguir desmanchar, devido à finura da linha. E aqui, nós vamos fazendo, continuando, 6 aumentos. Esse primeiro aumento é um pouquinho mais difícil, porque ele é muito apertadinho o ponto. Você vai tentando aqui, até você conseguir. Cuidado com a força para não quebrar a agulha e para não machucar a mão, tá? Essa agulha, como ela tem a ponta fina, já aconteceu, por exemplo, dela escapar e bater, pegar dentro da unha e machuca. Você fica com a mão dolorida vários dias. Esse primeiro ponto ele é sempre mais chatinho. 5 e o último 6. Nós vamos terminar essa carreira aqui com 12 pontos baixos. O tamanho que fica. Bom, fizemos aqui os 12 pontos baixos. Na próxima fileira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então, um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Agora já fica mais fácil, tá vendo? Pra pegar ali, fazer o ponto primeiro. É só aquele primeiro que é mais chatinho. Agora vamos fazer aqui o último. Um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Vamos terminar essa voltinha aqui com 18 pontos baixos. Na próxima fileira, aqui, gente, se vocês quiserem, vocês podem, ó, aqui já, essa linha, como ela é muito fina, vocês podem encerrar aqui, tá? Pra não ficar atrapalhando. E aqui você já consegue colocar um marcadorzinho. Por uma linha da mesma espessura, de uma cor de contraste. Se você ver aqui no meio do caminho. Não precisa ser grande, até mesmo porque a peça também não é grande. Se for muito grande, vai te atrapalhar. Vamos colocar aqui. Daria para colocar um marcador? Depende do marcador que você vai colocar, porque ele é muito pequenininho, então ou vai marcar a peça, ou vai ficar difícil depois para trabalhar, então melhor pegar um pedacinho de linha. Eu recomendo um pedacinho de linha. Vamos fazer aqui agora 2 pontos baixos e um aumento, que é a última contagem, né? 2 pontos baixos e um aumento. O tamanho que ele fica. Vamos terminar essa volta aqui de 2 pontos baixos e um aumento, né? Vamos terminar com 24 pontos baixos. Vamos fazer agora uma volta de 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vou terminar aqui a voltinha e a gente já continua junto aqui no próximo ponto. Terminamos aqui a nossa voltinha de 3 pontos baixos e um aumento. Então nessa voltinha aqui nós vamos ter 30 pontos baixos. Como que tá ficando? Tá bem pequenininho. Bom, aqui nós vamos passar a linha de marcador que estamos utilizando como marcador. Vou passar lá para cima. E agora nós vamos seguir com uma sequência de 3 voltas de ponto sobre ponto. Então serão 3 voltas de 30 pontos baixos. Tá? Então vamos fazer 3 voltinhas aqui de 30 pontos baixos. Eu já volto pra gente continuar o nosso gatinho. Bom, gente, ó, aproveitando aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço a troca de linha antes de eu terminar a terceira volta, tá? Na terceira volta já, a linha tá acabando. Então, como que nós vamos fazer? Eu faço aqui, eu não deixo muito curta a linha, porque se eu deixar muito curta, vai ficar difícil de trabalhar com ela depois. Fiz aqui o último pontinho que eu achei que dava. E vamos pegar um outro pedaço de linha. Vou pegar aqui o maior. Tá trocando toda hora. Bom, aqui, no caso de micro amigurumi, você vai deixar a linha pra cá, ou já pôr pra dentro. Você faz do jeito que você achar melhor. Você pode colocar aqui pra dentro, já fica mais fácil, não tem que ser puxado depois, tá? Tem que ter um cuidadinho pra não ficar marcado por lado de fora. Então, eu vou fazer, puxar aqui a linha pra dentro. Já vou começar o próximo
normalmente. Você vem pra cá, já vou puxar o próximo ponto. Passei a agulha pra cá, deixa aqui bem centralizado pra vocês verem. Vou pegar essa outra linha aqui, deixo uma linha suficiente para eu trabalhar e vou continuar com o ponto baixo normalmente, tá? Dá uma puxadinha aqui para não ficar largo o ponto. Continua. E aí, o que nós vamos fazer? Vou fazer aqui mais alguns pontos, já dar uma fixação melhor para essa linha que tá solta. Fiz aqui mais alguns pontos. Aqui pelo lado de fora, vou ver exatamente onde essa linha entra. Não puxe para qualquer lado para não ficar marcado o amigurumi. Então, vou ver aqui exatamente onde ela passa aqui. Vou puxar dentro com agulha de crochê ou com agulha de costura. Tá? Escapa às vezes, como eu falei, microamigurumi é um pouco de paciência, né? Porque é pequeno, tem esse detalhe de você ter um pouco mais de dificuldade de encontrar a linha certa para fazer. Então, a gente faz com fio de meada. Mas não é só aqui não, tá? Eu já vejo assim, vários vídeos de gringas que fazem, elas também trabalham com fio de meada. É uma ou outra que eu vejo que consegue um rolo de linhas, né, certo? Que é um rolo enorme, dá pra fazer vários amigurumis, mas até hoje eu não achei esse rolo. Dei um nozinho aqui, não puxei muito. Vamos cortar aqui agora, pra não ficar atrapalhando. Essas linhas ficam atrapalhando, acabam confundindo a gente. Vou continuar aqui os pontos baixos, né? Que era a última voltinha com 30 pontos baixos. E aqui vocês podem ver que não ficou marcação nenhuma, ficou certinho. Vamos ver aqui onde que é o último ponto. Terminei aqui as 3 voltinhas de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer agora 3 pontos baixos de uma diminuição. Normalmente põe um marcadorzinho aqui para a gente não se perder. Vamos seguir com 3 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição também segue o mesmo padrão dos amigurumis de tamanho normal, tá? Um pouquinho de treino você faz tranquilamente. Segue o mesmo padrão de diminuição. Vou fazer essa voltinha aqui e a gente continua na próxima volta. Bom, terminamos aqui a nossa voltinha de 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora nós vamos fazer uma voltinha de ponto sobre ponto. Então vai ser uma voltinha com 24 pontos baixos. Vamos fazer uma voltinha de 24 pontos baixos. Terminamos aqui a nossa voltinha de 24 pontos baixos. Tá? A gente puxa o nosso marcadorzinho aqui para a fileira de cima, né? Para a voltinha de cima. Vou puxar mais um pouquinho aqui o marcador. E agora, nessa próxima voltinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos na diminuição. Vamos começar a diminuir o corpinho dele, tá? Então, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos seguir 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminamos essa volta. Para facilitar aqui na hora de quando a gente começar a fazer essas diminuições, você pode utilizar a pinça para ir abrindo aqui, tá? E vai ficando mais difícil de fazer mesmo, conforme vai diminuindo aqui a quantidade de pontos. Só usando a pinça para dar uma ajeitadinha nele. E agora, nós vamos fazer, vamos colocar o marcadorzinho aqui, 2 voltinhas de 18 pontos baixos. 2 voltas de ponto sobre ponto. Tá? Então, eu vou fazer aqui essas 2 voltinhas e já volto para mostrar para vocês como que a gente vai continuar. Bom, terminamos aqui as nossas 2 voltinhas com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Tá? E vamos encerrar essa voltinha com 12 pontos baixos. Diminuição por 6 vezes. Uma dica, aqui você já pode ir, enquanto vai fazendo, vai enchendo o amigurumi. Eu gosto de encher só quando cabe a ponta da pinça dentro dele. Eu fecho até caber só a ponta da pinça dentro dele, aí eu entro. Para a agulha não puxar o enchimento, não ficar enchimento para fora. Então, aqui no caso dessa minha linha que eu estou usando, dessa agulha, uns 12 pontos, até menos, dá pra continuar fazendo e só depois colocar o enchimento. Bom, fiz aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, ó, vendo que a pinça ainda cabe bastante dentro dele, tá? Então eu vou continuar fechando. Agora eu vou fazer 6 diminuições. Uma outra dica importante,
várias dicas especiais aqui durante o vídeo, por isso é importante assistir o vídeo inteiro. Quando você está fazendo um corpinho de um micro amigurumi, o ideal é você seguir o ponto certinho, né, para ele ficar um corpo perfeitinho, bonitinho, todas as diminuições e aumentos. Quando está muito pequeno já, o que você pode fazer? Em vez de você fazer aquela volta de diminuição, naquele ponto de diminuição que dá 2 voltinhas, você pode simplesmente, como ele é muito fininho, a agulha é muito fininha, os pontos muito fininhos, você pode simplesmente pular um ponto, que não vai ter muita diferença, tá? E como é uma parte do pescoço, vai ficar escondida também, então não tem problema. Eu vou fazer aqui, ó, 6 diminuições, só que eu vou começar a pular, porque já tá ficando muito pequeno. Eu só pulo um ponto e faço ponto baixo no próximo, por 6 vezes. Aqui, antes de eu pular todos, vamos finalizar aqui com 6 pontos baixos. Aqui, deixa essa linha aqui por enquanto, nós vamos utilizar, tá vendo? Cabe só a pontinha da pinça. Esse é o ponto de você colocar enchimento. E não vai ter problema da agulha puxar o enchimento pra fora. Vai ficar aquele enchimento pra fora. Para colocar enchimento, vamos colocar com a pinça. Eu sempre enrolo aqui um pouquinho o enchimento pra ficar mais fácil. Aqui, ó, você pode puxar um pouquinho aqui, não muito, pra não arrebentar a linha, nem pra desfazer. Puxa um pouquinho pra ajudando você a usar aqui a peça, né? A deixar ela na forma que quiser. Como falei, micro amigurumi é paciência e muita atenção. Vou colocar aos poucos o enchimento. E aí nós vamos fechar. E aqui nós já encerramos o corpinho. Só finalizar aqui o enchimento. Vamos fechar o corpinho e aí já vamos partir para fazer a cabecinha dele. Vou terminar de encher tudo aqui. E eu já volto para mostrar para vocês como que vai ficar depois de cheio. Bom, gente, terminei aqui, ó, de fazer o enchimento até o tanto que eu achei que ficou bom, tá? Ele tá bem cheinho, ó. Até mesmo porque ele vai ser o corpinho e na hora da gente colocar as perninhas dele aqui, ele vai apertar aqui um pouquinho. Tá? Então, ó, ele tá bem cheinho. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos terminar de puxar essa linha aqui. Vamos pegar essa agulha de costura e vamos encerrar esse amigurumi. Eu passo entre um ponto e outro, vou esperar para vocês verem. E vou fazer um outro amigurumi maior mostrando esses detalhes que eu faço. Deixei aqui entre um e outro, vou fechar. Bom, então agora nós vamos começar a trabalhar na cabecinha do gatinho, tá? Agora eu vou começar aqui pela cor bege, vou pegar esse pedacinho aqui e vamos começar. A cabecinha dele, nós vamos começar com praticamente todos os amigurumis, né? 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos fechar aqui o anel e vamos seguir com 6 aumentos. O primeiro pontinho é sempre mais difícil mesmo de pegar. Vamos lá, aqui, 6º aumento, pontos baixos. Aqui, agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, vamos seguir um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Ponto baixo, 5. Terminando essa volta com 18 pontos baixos. Puxa bem essa linha, cuidado para não arrebentar e já encerra ela, porque senão ela vai ficar atrapalhando, tá? Como disse, como o amigurumi ele é pequeno, então tem que trabalhar com menos linha possível. Aqui eu já posso colocar um marcadorzinho, metade grande, e agora nós vamos seguir com 2 pontos baixos e um aumento. 2, um aumento por 6 vezes. Terminamos aqui a nossa voltinha de 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer agora aqui uma sequência de 3 voltas de ponto sobre ponto. Então, vão ser 3 voltas de 24 pontos baixos. Vou fazer aqui 3 voltinhas de ponto sobre ponto. Vou finalizando aqui as 3 voltinhas e já volto para a gente continuar a cabecinha do nosso lindo gatinho. Bom, depois de ter feito aqui as 3 voltas, né, de ponto sobre ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um marcadorzinho pra cá, pra saber onde a gente começou, e vamos fazer 4 aumentos. Ó, fiz aqui 4 aumentos, eu vou seguir com 8 pontos baixos. Fiz aqui 8 pontos baixos. Fiz 8 pontos baixos, vou fazer novamente aqui mais 4 aumentos, seguidos de mais 8 pontos baixos. No próximo pontinho, fazer mais 8 pontos baixos.
aqui essa sequência, nós vamos fazer uma voltinha de ponto sobre ponto. Vamos seguir aqui uma volta de ponto sobre ponto. Bom, fizemos aqui uma voltinha de ponto sobre ponto. É uma voltinha com 32 pontos baixos. Agora nós vamos fazer da seguinte forma, aqui na próxima volta, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes. Então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, como ainda aparece o detalhe, né, bem detalhada, que é a parte de cima do rostinho, então vamos fazer a diminuição completa, tá? Pegando aqui as duas alcinhas, né? Uma por trás, outra pela frente, diminuindo, tá? Ponto de diminuição normal. Vou terminar essa voltinha aqui de 6 pontos baixos com a diminuição e já volto para mostrar para vocês, pra gente continuar, pra gente poder continuar aqui o nosso gatinho. Bom, terminamos aqui a nossa sequência de 6 pontos baixos com a diminuição, agora a gente vai seguir diminuindo, tá? Nós vamos fazer aqui uma volta de 5 pontos baixos e uma diminuição, depois de 4, 3, depois 2 pontos baixos e uma diminuição, até chegar a 1 ponto baixo e uma diminuição. Aí já vai fechar a cabeça do gatinho. 4 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, depois 3 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, 2 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes e 1 ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes. Então, eu vou chegar até 1 ponto baixo e uma diminuição. E aí eu volto pra gente continuar aqui na cabeça do nosso gatinho. Ó, chegamos aqui a 1 ponto baixo e uma diminuição, né, por 4 vezes. Agora eu vou abrir aqui um pouquinho, ó. Tá dando o formato do rostinho dele. E nós vamos começar a colocar o enchimento no rostinho. Aqui a ajuda da pinça. Vamos começar a encher a cabecinha dele. Pra gente finalizar. Começar a fazer as patinhas dele. Vai dando um formatinho já aqui, ó, da cabecinha dele. Deixar bem cheinha, porque a gente vai trabalhar, colocar nela ainda as orelhinhas, o focinho. Então é importante ela tá bem cheia, pra gente conseguir dar uma forma pra ela depois. Bem com carinha de gato mesmo. Tem que tá bem cheio pra ele, a gente conseguir afundar o olhinho, o focinho, pra ficar mais fácil de colocar o focinho. Mais um pouquinho de enchimento. Agora ficou bem cheinha a cabecinha dele. Nós vamos fazer aqui agora, no caso, 4 diminuições, né? A gente termina aqui com 8 pontos baixos, vamos fazer 4 diminuições e vamos costurar. Puxamos aqui um bom pedaço de linha. Pode começar a costura. A cabecinha, costura não, né? A gente vai fechar aqui a cabecinha dele e vamos tirar essa linha aqui, que no caso foi emenda de linha que eu fiz, acabei não colocando pra dentro. Vamos colocar pra dentro também. Vou pegar aqui a agulha. Você já pode tirar esse marcadorzinho também. Encerrando aqui. Pode dar um nozinho aqui. Você já puxa a linha pra dentro para finalizar. Essas duas aqui é a mesma coisa. A gente vai puxá-las pra dentro para finalizar. A cabecinha dele já tá pronta. Olha só como ela bem trabalhada. E agora vamos fazer linha e vamos fazer as patinhas do gatinho. Bom, para fazer a patinha dele, nós vamos começar a fazer pela patinha traseira. Agora nós vamos começar a fazer os pezinhos dele, tá? O pezinho nós vamos iniciar com a linha marrom e depois fazer a mudança de linha para cor bege. Se você estiver fazendo um gatinho normal, um gatinho de uma cor só, segue com a mesma cor sem precisar fazer a mudança de linha. Vamos fazer aqui 6 pontos baixos no anel mágico. Lembrando sempre deixar esse primeiro ponto mais frouxinho, que senão fica difícil depois para fechar o anel, para iniciar a próxima fileira. 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel. Na próxima voltinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos seguir com 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. 2 pontos baixos e um aumento. Terminar essa voltinha com 8 pontos baixos. Já posso finalizar aqui essa linha. Vamos começar a próxima volta. Na próxima volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos, primeiro pontinho, seguido de 2 aumentos.
mais 2 pontos baixos, seguido de 2 aumentos. E essa voltinha nós vamos finalizar com 12 pontos baixos. Nessa próxima volta, vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer 2 pontos baixos e nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento uma vez, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Mais 2 pontos baixos, novamente um ponto baixo e um aumento mais por 2 vezes. Nessa volta vamos terminar com 16 pontos baixos. 16 pontos baixos aqui no total. Agora, aqui na próxima volta, nós vamos fazer uma volta ponto sobre ponto. Uma voltinha de 16 pontos baixos. Nessa próxima volta, nós vamos fazer da seguinte forma: vamos dar diminuições para fazer a volta do pezinho. A gente vai seguir com 8 pontos baixos. 8 pontos baixos. Agora nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição 2 vezes, e um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes. E nós vamos terminar com 13 pontos baixos no total. Em seguida, vamos fazer novamente o que se iniciaria uma próxima volta, mais 8 pontos baixos. E na sequência, nós vamos fazer uma diminuição, um ponto baixo, mais uma diminuição. E nós vamos terminar essa voltinha com 11 pontos baixos, tá? Tem que ter 11 pontos baixos para a gente começar a patinha dele. Perninha, né, na verdade, a gente já vai preparar a perninha. Terminou nossa voltinha aqui com 11 pontos baixos, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto baixo falso. Só que esse ponto baixo falso, como aqui a peça é muito pequenininha, nós vamos fazer ele, em vez de fazer ele com a agulha de crochê, eu vou fazer ele com a agulha de costura. Vou deixar uma boa quantidade de linha aqui para ficar mais fácil. Nós vamos encerrar aqui a patinha dele para iniciar a troca de cor. Vou pegar aqui a agulha. Olha só a patinha dele finalizada. Agora vamos começar a fazer a perninha dele. A perninha nós vamos fazer com a linha bege. Pega um pedaço de linha bege, uma grandinha. E nós vamos começar a fazer pontos baixos, tá? Aqui no caso serão 4 voltas de 11 pontos baixos. Normal, tá? Quero que uma linha transpasse mesmo a outra para poder ficar um efeitozinho de zigue-zague na patinha dele. Então, são 4 voltas de 11 pontos baixos. Vou fazer aqui essas voltinhas, aí eu já volto para com vocês pra gente continuar a patinha dele. Bom, terminando aqui a voltinha de 4 voltinhas de ponto sobre ponto. Agora nós vamos começar a encher aqui essas perninhas, a perninha, tá? A perninha precisa estar muito cheia, até mesmo porque a gente vai prender ela no corpinho. Se tiver muito cheia, vai atrapalhar aqui na hora de moldar a perninha dela no corpinho. Então, ó, vamos encher aqui bem o pezinho. A perninha não precisa estar tão cheia assim. E agora, nós vamos começar a fechar. Para fechar, nós vamos começar a fazer da seguinte forma. Vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição 3 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Mais 2 pontos baixos. Na próxima volta, nós vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo 3 vezes. Uma diminuição, um ponto baixo. E nós já vamos encerrar a perninha dele. Eu vou trazer essa linha aqui para baixo. Vou deixar a perninha bem redondinha. Aqui nós vamos puxar essa linha lá para dentro também.
possível lá no mesmo local que saiu a outra, que a gente já arremata as duas. Puxar com a agulha mesmo. Confere se realmente as duas estão no mesmo lugar. Vamos encerrar ela por dentro. No mesmo lugar de entrada. A gente traz para essa linha sair daqui. Agora já entrou, a gente encerra ela aqui. Agora a gente encerra essa. E olha só, as duas perninhas já estão finalizadas. Agora vamos fazer o bracinho do gatinho. Agora vamos começar a fazer a mãozinha do gatinho. O braço e a mãozinha. Nós vamos começar pelo braço. Para iniciar o bracinho dele, nós vamos fazer 8 pontos baixos no anel mágico. Vamos aqui 8 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel mágico. E vamos seguir 4 voltas de ponto sobre ponto. Vamos fazer 4 voltas com 8 pontos baixos. Para a gente começar a formar o bracinho dele. Então, vamos lá começar as 4 voltinhas. Vou fazendo aqui, finalizando as 4 voltinhas. Depois já volto para a gente continuar o bracinho dele. Bom, terminado aqui as 4 voltas, nós vamos finalizar com um ponto baixo falso. Vamos fazer um ponto baixo falso com a agulha, porque fica bem mais fácil devido ao tamanho dele. Puxar aqui para ficar bem certinho e finalizar aqui o nosso ponto baixo falso. E agora nós vamos fazer as mãozinhas dele. Aqui nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos pegar aqui e fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, 2 vezes. Nós vamos terminar essa voltinha aqui com 6 pontos baixos. Na próxima, nós já vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos terminar com 8 pontos baixos, isso para dar o formato da mãozinha dele. Então, vamos fazer aqui 2 pontos baixos e um aumento. E mais 2 pontos baixos e mais um aumento. Então, essa voltinha terminou com 8 pontos baixos. Em seguida, nós vamos fazer novamente 2 pontos baixos e uma diminuição. E vamos terminar essa volta com 6 pontos baixos. Então, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E mais 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 2 vezes. Vamos terminar com 4 pontos baixos. Aqui nós já vamos encerrar a patinha dele. Vamos fechar aqui, puxar a linha. Agora nós vamos fazer a orelha, o focinho dele, o rabo e todas essas partes serão feitas com a linha marrom. Vamos só encerrar aqui a patinha dele, colocar na agulha. A patinha dele fica opcional, encher ou não, tá? Eu optei por não encher para ele ficar já mais murchinho mesmo, para dar um formato mais de patinha para ele. Agora aqui na mãozinha, vou dar um pontinho aqui. E vamos trazer essa linha para dentro, para arrematar aqui no final. E para deixar a mão mais redondinha também. Essa outra ponta aqui, como ficou muito curtinha, eu vou puxar com a agulha mesmo. Eu tenho que ter cuidado para não deixar o ponto aqui muito aberto. Puxa só o necessário aqui. Ó, esticamos aqui um pouquinho o bracinho. E a patinha dele já tá pronta. Olha que coisa mais fofa o tamanho dessa patinha. Então agora nós já temos aqui, ó, o corpinho, né? Temos a cabecinha dele. Já temos aqui todas as patinhas. E agora a gente vai fazer as outras partes da faltando. Vamos fazer a orelhinha, o rabo e o focinho dele. Vamos continuar aqui com a linha marrom. A orelhinha ela é simples, tá? Não tem muito segredo não. Nós vamos fazer aqui 10 pontos baixos no anel mágico. Lembrando sempre que esse primeiro pontinho é importante não apertar muito ele, para não ficar muito difícil fazer a continuação da próxima carreira. E nós vamos fazer da seguinte forma. Finalizado aqui os 10 pontos baixos, vamos fazer mais uma voltinha de 10 pontos baixos. Já podemos encerrar aqui essa linha que está sobrando. E na próxima voltinha nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos finalizar essa carreira com 8 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição.
aqui mais 2 pontos baixos e mais uma diminuição. E uma diminuição e um ponto baixo, mais 2 vezes. A linha deu certinho para terminar essa orelhinha. Vamos pegar a agulha e vamos prender essa linha. Puxa ela para dentro. Não muito para ficar a ponta da orelhinha do gato. E a gente arremata. Aqui você vai fazer duas, né? Para fazer as duas orelhinhas do gatinho. E já vamos começar a fazer o focinho dele. E aqui nós já temos as duas orelhinhas prontas. Olha só o tamanho disso aqui. Olha só que fofo. Agora nós vamos começar a fazer o focinho do gatinho. O focinho é bem simples. Nós vamos começar a fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Deixando o primeiro ponto mais larguinho para não ficar muito difícil. E agora, os pontos que nós vamos utilizar para fazer o focinho são bem parecidos com os pontos utilizados para fazer o pezinho. Então, a gente vai seguir com 2 pontos baixos em um aumento, por 2 vezes. E vamos fazer mais uma vez 2 pontos baixos em um aumento para dar aquele formato oval para o focinho dele. Agora, nós vamos seguir com 2 pontos baixos e mais 2 aumentos por 2 vezes, igualzinho da patinha. Então, 2 pontos baixos e 2 aumentos. E nós vamos fazer uma voltinha de ponto sobre ponto, ando com 12 pontos baixos. E a diferença é que aqui nós já vamos encerrar com 12 pontos baixos. E aqui o focinho dele já tá pronto, ó, ficou bem pequenininho. E aqui eu vou deixar esse fio pra gente prender depois aqui no rostinho dele. Podem ver que ficou aqui certinho o tamanho. E agora nós vamos fazer o rabinho do gato. Gente, a cauda dele não tem segredo, tá? São 6 pontos baixos no anel mágico. E depois segue com 6 pontos baixos até o tamanho ideal para ficar o tamanho do rabinho dele. A gente fecha aqui o anel mágico. E finaliza aqui com 6 pontos baixos. Puxa bem aqui para não ficar espaço aberto. E a gente encerra essa linha do meio para não ficar atrapalhando. E vamos seguir com 6 pontos baixos. Até o tamanho que você vê que ficou bom para ficar o tamanho da cauda dele. E aí quando eu terminar aqui, a gente volta para fazer a montagem do gatinho. Bom, aqui no caso foram 11 voltas de ponto sobre ponto. Então foram 11 voltinhas com 6 pontos baixos. E continuando, nós agora estamos aqui com todas as pecinhas deles já prontas, já finalizadas. Então estamos aqui, já tá tudo pronto aqui, né? O corpinho, a cabeça, o rabinho dele, as 2 patinhas, os 2 bracinhos, orelhas e o focinho dele. Tudo certinho. E agora nós vamos começar com a montagem desse lindo gatinho. Vou começar aqui a montar o corpinho do nosso gatinho. Vou começar aqui montando as patinhas. E em seguida eu vou colocar aqui o rabinho dele. Essa eu vou fazer a parte porque fica mais fácil de montar o focinho, né? Colocar no lugar certinho, montar as orelhinhas. Ela fica mais fácil de trabalhar quando ela é feita a parte. Depois a gente une ela ao corpinho. Eu gosto de fazer dessa forma porque a cabecinha é muito cheia de detalhe. Então, eu vou pegar aqui a linha bege, que é a cor principal do corpinho. Vou pegar aqui a nossa agulha e vamos começar a montar o corpinho do gatinho. Deixa eu só ver se tem algum outro pedaço aqui menorzinho de linha bege, porque como são só as patinhas que vão usar a linha bege, o restante é tudo linha marrom, então para não desperdiçar muita linha bege, eu vou ver se eu acho um pedacinho menor aqui, que não precisa de uma linha tão grande assim. Vamos pegar aqui a linha bege e vamos iniciar a costura. Vou colocar aqui por baixo, sair ali do lado do alfinete, mas ainda não vou passar. Vou puxar aqui um tanto de linha pra gente poder arrematar depois. E vamos passar aqui esses 2 pontinhos, bem próximos do alfinete também. Aqui também vai ser a mesma coisa, na outra patinha. Vamos repetir passando no mesmo local, para deixar bem reforçada. Eu gosto de passar pelo menos 2 vezes em cada patinha. E aqui, vamos passar para cá. Eu gosto de colocar esses alfinetes apoiando aqui os bracinhos para saber exatamente onde que vai ficar a costura deles, para não correr o risco de ficar torto.
Aqui a gente aproveita a mesma linha também para prender os bracinhos dele, tá? Com apoio aqui do alfinete. Vai fazer a costura por dentro, igual a gente fez a costura das patinhas. E vamos aqui entrelaçando essa linha, passando por uma patinha pela outra, porque assim ele cria uma maior resistência, então ele vai ficar bem firme, tá? Lembrando que eu faço mais de uma vez, se possível umas 2, 3 vezes, que é para ficar bem firme no local a patinha dele. Não corre risco de soltar depois, porque com uma linha fininha, se passar só uma vez, corre o risco dela arrebentar. Depois aqui no final você vai passar as duas linhas no mesmo ponto, garantir que elas estão no mesmo ponto, dar um nozinho e puxar essas linhas para dentro novamente com a ajuda da agulha. Assim a linha ela fica dentro do amigurumi, né? Ela some e fica perfeito o encerramento dele. Para finalizar aqui a outra mãozinha que eu não tinha fixado ainda, utilizando a mesma linha, colocando no lugar certinho aqui a mãozinha e as patinhas, garantindo que elas fiquem na mesma posição, bem certinho. Vamos passando aqui por dentro. E vamos passando a costura aqui até certeza que ela vai ficar bem firme. A gente segue aqui fazendo a mesma coisa em todas as patinhas. Apoiar aqui novamente para ver exatamente onde vai ficar a patinha, para não ficar torto. Fica praticamente na mesma posição da perninha. Vamos puxar a linha aqui para baixo, naquele mesmo ponto onde já tem a linha saindo, para a gente finalizar. E essa linha aqui a gente já pode encerrar. Nós vamos pegar aqui a marrom e começar a fazer os detalhes da cabecinha. Bom, gente, para o focinho ficar bem certinho, como é que eu faço? Eu pego o primeiro focinho, coloco aqui um alfinete bem no meio onde se iniciou o anel mágico. Vou medir aqui na cabecinha, aonde é o meinho da cabecinha, onde eu quero que fique o focinho, e vou colocar o alfinete segurando o focinho, tá? Eu coloco o alfinete bem dentro do anel mágico, que eu sei que ali é bem o centro do focinho. Depois eu vou pegar mais 2 alfinetes e vou colocar esses alfinetes bem na pontinha de cada lado de um dos focinhos, puxando um pouquinho para os lados, como vocês estão vendo aqui. Depois eu só inicio a costura. Na costura eu sempre passo da seguinte forma: costuro as pontas para ficar bem esticadinho, onde exatamente eu quero que fique, ó, como eu tô fazendo aqui, aonde tá, né, segurando o alfinete. E só depois eu vou começar a costurar a parte de cima do focinho. E eu sempre faço a costura da seguinte forma: eu passo uma costura por dentro do focinho e pego entre um pontinho e o outro da cabecinha. Porque assim ele vai ficar bem certinho. Eu sempre sigo uma mesma linha na parte de cima para o focinho ficar bem retinho, quando é no caso de animais que tem um focinho mais ovalzinho. Isso é uma forma que eu tenho para garantir que o focinho ele vai ficar bem retinho, tá? Então eu sigo uma linha e passo sempre entre o focinho e entre um ponto e outro da cabecinha. Ele fica com uma costura bonita, não fica aparente, né, a costura, e fica bem retinho. Então vamos seguindo aqui, costurando o focinho do nosso gatinho. E só depois que eu termino toda essa parte de cima, que aí eu começo a costurar a parte de baixo. E aí, só nesse momento, que eu vou colocar um pouquinho de enchimento dentro do focinho. E a parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Tentar seguir uma linha, né, de pontos, para ele ficar reto embaixo também. Aqui eu vou pegar um pouquinho de enchimento e com o auxílio da pinça eu vou colocar só um pouquinho de enchimento dentro do focinho dele, tá? Pra não ficar também muito redondo, porque como é focinho de gatinho, ele tem que dar aquele formatinho de focinho de gatinho mesmo. Então vamos colocar aqui só um pouquinho de enchimento aqui por dentro do focinho, pra aí então a gente finalizar a costura do focinho dele. Passamos a linha aqui pra baixo, onde vai ser o pescocinho dele. Não tem problema dela puxar um pouquinho, é bom que o rostinho dele fica até um pouquinho achatado. E aqui já podemos encerrar essa linha, ou então você já pode aproveitar essa mesma linha para já começar a prender as orelhinhas dele. Aqui no caso já vou aproveitar ela, passar ela para cima para prender as orelhinhas. Então você pode usar também o auxílio de um alfinete para marcar certinho onde vai ficar a orelhinha dele. Você
pode já prender aqui as duas pra você ter uma noção exatamente de onde vai ficar. Porque se você não coloca as duas juntas pra você ver exatamente onde vai ficar, às vezes pode ser que acabe ficando tortinho. Então já coloca as duas, mesmo que seja só pra você ter uma noção. Se você quiser depois você tira a outra pra não ficar atrapalhando, mas já coloca as duas, olha bem pra ver se tá certinho. E aí você vai iniciar, né, começar a costurar. A costura da orelhinha também é simples, eu passo entre um ponto e outro da cabecinha e entre a orelhinha. Dessa forma, passei aqui, passo pela orelhinha e já passo entre um ponto e outro da cabecinha. Assim ela fica firme, com um pontinho bem costurado, não fica aparente a costura. E até mesmo não pode ficar aparente por ser de cor diferente, né? Senão fica feio. E já aproveito aqui para iniciar a costura da próxima orelhinha. E a gente olha bem, né, para garantir que as orelhinhas estão retas, né, e que elas estão bem firmes. A gente vê se a gente não esqueceu nenhum pontinho de costura. E olha só como tá ficando coisa mais fofa esse gatinho. Aqui para vocês terem uma noção de como ele vai ficar no corpinho. Juntando o corpinho, olha como vai ficar muito fofo esse gatinho. Bom, agora vamos finalizar aqui os detalhes da cabeça. Uma coisa que é bem importante, que eu gosto de fazer, é fazer um pontinho entre um ponto e outro onde vai ficar o olhinho dele, né? Fazer um pontinho onde vai ficar o olhinho dele e puxar, afundar um pouquinho o olhinho, onde vai ficar o olhinho. Porque o olhinho vai ficar com uma aparência mais fundinha, mais bonitinha e também vai fixar melhor com a cola. Se você, por acaso, você não conseguiu ainda comprar os olhinhos mesmo de amigurumis tão pequenos, se você está usando meia pérola igual eu, o ideal é afundar um pouquinho para passar um pouquinho mais de cola e garantir que o olhinho vai ficar fundinho para dar o formato do rosto e que vai ficar firme no local. Então aqui a gente já encerra essa linha e a cabecinha dele já está pronta para receber o olhinho. E aí agora a gente vai trabalhar só a questão de colocar o olhinho no local e com os bordados do olhinho. A gente encerra aqui essa linha a gente não vai precisar mais. Antes deu um nozinho embaixo para garantir que não vai soltar, mas olha só como fica já a marca do olhinho dele, um pouquinho mais fundinho ali perto do focinho. Gente, para pregar o olhinho não tem segredo, tá? É passar um pouquinho de cola quente no olhinho e colocar no lugar que a gente determinou ali, que a gente fez, né, que a gente afundou um pouquinho, tá? Tomando cuidado para não queimar a mão. Por isso é bom que se você achar o olhinho certo, você utilize o olhinho certo, não corre risco de você se machucar fazendo isso. Mas tomando cuidado dá pra fazer. Coloca bem aonde ali, ó, afundou um pouquinho o rostinho dele. Aí o olhinho já tá fixo no lugar. E agora, aqui na questão do rostinho, só vai faltar mesmo o bordado do olhinho. Bom, pra fazer aqui o bordado do olhinho, a primeira parte do bordado, eu vou usar a linha de press-ponto azul. Eu optei por usar uma linha de press-ponto porque como ela é um pouquinho mais grossa, eu vou passar só uma vez aqui ao redor do olhinho. E já vai dar aquele formato do olhinho azul do gatinho. Então eu usei uma linha de press-ponto azul, mas você também pode usar a linha de meada, não tem problema, só que você passa mais de uma vez para ficar mais bonitinho. Comecei aqui o bordado num olhinho, já passo pro outro.
Aqui não tem segredo. Fez o bordado igual de todo amigurumi, já puxa a linha para baixo, para onde é o pescoço dele, e já encerra. Dando um nozinho aqui embaixo para ficar bem firme. E aqui nós já podemos encerrar essa linha, que agora nós não vamos precisar mais. Vamos fazer a parte do bordado preto do olhinho dele em seguida. Bom, olha só como tá ficando aqui, ó, ficou muito fofo. Não sei se vai dar pra ver bem na câmera, por ele ser muito pequenininho. Eu vou tentar achar um jeito de gravar mais de perto pra vocês, mas ficou muito fofinho. E agora eu vou trabalhar fazendo o bordado de cima do olhinho dele. Pro bordado de cima, eu não tinha linha de pesponto preta e nem linha de meada, então eu usei a linha de costura normal, só deixei ela dobrada ao meio, pra dar um volume a mais, pra fazer a parte de cima do bordado do olhinho dele. E aí não tem segredo, também é a mesma coisa, igual todo bordado de amigurumi. Eu peguei aqui bem próximo da linha azul. Vou seguir aqui, ó, até o finalzinho aqui do olho. E vou fazer igual no outro olhinho. E finalizando aqui a parte de cima do bordado, eu vou puxar essa linha para baixo, para a direção do pescoço, para em seguida a gente começar a trabalhar ela no nariz, ó. A gente vai arrumar aqui direitinho, para ficar bem certinho. Se quiser, você pode passar um pouquinho mais de cola ali para fixar bem onde vai ficar o bordado do olhinho. E daqui, ó, nós já vamos pular para fazer o bordadinho do nariz. E também não tem segredo, é como, né, esse pelo menos é igual todo amigurumi. A gente vai pegar, ver aqui onde é bem o centrinho e vai passar a linha preta várias vezes de um lado para o outro para poder dar o formato do focinho dele. E no finalzinho eu passo uma linha bem no meinho, entre o meinho do nariz e o finalzinho da boca, para dar aquele formatinho de boquinha de gato. Terminando aqui, ó, já vou usar essa mesma linha para fixar a cabecinha dele, para começar a fixar a cabecinha dele. Como a linha tá dobrada no meio, ela já é bem grossinha, então vou usar ela aqui para fixar a cabecinha, tá? Aqui você vai marcar bem onde que é o ponto que vai ficar entre o pescocinho e a cabecinha e vai passar várias vezes a costura até você ver que a cabecinha tá bem fixa. Temos aqui que a cabecinha seja bem fixa no lugar, para não ficar bamba e nem correr risco de soltar. E agora nós vamos começar a pregar aqui o rabinho dele, tá? O rabinho dele tinha deixado uma linha já nele, então é só marcar aqui exatamente onde é o meinho das costas dele, mais ou menos na altura da perninha, e ir costurando o rabinho de forma normal. Esse rabinho aqui, eu fiz para ele pegar o formatinho, né, para ele conseguir ter um formato de rabinho de gato, ficar naquele formato. Eu peguei um pedacinho de fiozinho que tinha em casa, fio fino, igual fio de telefone, coloquei dentro do rabinho dele, cortei aqui do tamanho certinho que ia ficar e continuei fazendo a costura normalmente.
esse fio ele não pode ser muito grande para não transpassar a costura, né? Não ultrapassar o gatinho. E tem que ser bem costurado para ele não sair do lugar. Só mais para dar a questão do formato do rabinho dele mesmo. Então vamos aqui continuar com a nossa costura. Bom, gente, e aqui eu vou mostrar pra vocês o resultado do gatinho, né? Olha só, não sei se vai dar pra vocês verem bem, né? Porque ele é bem pequenininho, não vai dar foco, mas olha o detalhezinho do olhinho dele. Tá vendo? Bordadinho normal em cima e embaixo. O rabinho dele, como eu falei, eu coloquei um aramezinho aqui dentro. Um aramezinho, é um fiozinho de... Quase esses fios de telefone, né? Só pra dar esse formatinho aqui, pra ele ficar durinho o rabinho dele. Né? Ó aqui o focinho dele. Ele mexe as perninhas, né, com a ajeita da costura. E o único detalhe que eu acabei não gravando, achei que tinha gravado, mas não gravou, foi a questão de eu ter passado um pouquinho de giz pastel aqui no focinho dele, né, na carinha dele aqui em cima. Então eu peguei um pouquinho de giz pastel com um pincelzinho, passei aqui em cima, mas assim, eu já vi o pessoal usando também maquiagem, tinta mesmo de tecido, tá? Então vai aí da criatividade de cada um, fazer, né, como que vai fazer essa pinturazinha. Eu coloquei essa pinturazinha aqui só pra dar um destaquezinho mesmo, né, da carinha de um gato siamês. Se vocês gostaram, não deixe de curtir, compartilhar, já comenta aqui qual que é o próximo micro amigurumi que você quer ver por aqui, tá? O vídeo eu vi que ele ficou um pouco longe, né, da câmera, eu vou tentar da próxima vez gravar mais próximo pra ficar mais fácil de vocês acompanharem, tá? Ainda tô pegando um jeito de gravar, eu já, né, não gravava micro amigurumi porque já por questão dele ser muito pequenininho, isso é difícil de gravar, mas aos poucos a gente vai melhorando. Vou fazer de tudo aí pra mostrar pra vocês como é que é feito, como que são feitos esses micro amigurumis, pra vocês também aprenderem como é que eles são feitos, né? E se você fizer um gatinho desse, já me marca pra ver também como que ficou o seu gatinho, tá? Então até o próximo vídeo.